Vamos lá, é hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação, Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, o doutor Hamilton Mitre, deixa eu só tirar aqui, doutor, a nossa trilha, tirar certinho, deixa eu tirar também essa tarja aqui, né? Doutor Hamilton Mitre, aí, aparecer, tudo certinho pra gente. Doutor Hamilton Mitre, muito bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado, viu, por o senhor ter aceito aqui para a gente bater esse papo aqui. Me ouve bem, doutor? Ouço bem. Bom dia, Carlos. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Legal, bacana. Somos nós que agradecemos, né? O pessoal da Polícia Penal, servidores trabalhadores do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, né? Agradecem demais toda a diretoria do sindicato a sua participação. Como eu já disse, minha gente, ele tem um currículo extenso, né? Mas aqui no resumido, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do doutor Hamilton, né? Advogado, especialista em gestão pública, mestre em direito, também doutorando em direito, ele que é professor de direito penal, processo penal e direito administrativo na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, né, a PUC Minas, e Centro Universitário de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele atuou, minha gente, como superintendente de segurança prisional, né, na Secretaria de Estado da Defesa Social, e também como gerente adjunto do projeto estruturador, expansão, modernização e humanização do sistema prisional de Minas Gerais. Currículo vasto, né, de experiência. O doutor Hamilton, eu gostaria de começar aqui te perguntando uma curiosidade aqui primeiro, né? O que de fato é essa atuação que o senhor fez aqui como gerente, o que é projeto estruturador de expansão, modernização e humanização do sistema prisional? É uma secretaria que o senhor atuou? Como que é isso? Até porque me perguntaram isso, né? Quando eu divulguei, fiz uma divulgação, falei, ele teve esses cargos e tal. O que é isso, né? É bem interessante, o senhor poderia, por gentileza, explicar para nós? Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu acho que no currículo aí faltou que eu começo minha carreira no sistema prisional como agente de segurança penitenciário. E fui agente de escolta, e eu tive o prazer de, logo quando eu comecei meu trabalho no sistema prisional, poucos meses depois, eu fui compor uma escolta prisional, numa época que a gente estava, isso final da década de 90 e início dos anos 2000, e a gente estava fazendo a assunção das funções prisionais da Polícia Civil e da Polícia Militar. O sistema prisional mineiro, ele era dividido em muralha, Polícia Militar, e muitas vezes as funções internas eram exercidas pelos policiais civis, não era nem carcereiros, era agente de polícia mesmo. E aí eu entro nessa época em que a gente estava, o Estado de Minas estava assumindo essas funções, né, fazendo as assunções dessas funções. E aí eu tive o prazer de participar das primeiras escoltas, já com os agentes penitenciários em Minas Gerais, né? A gente assumiu as funções, e quando nós assumimos as funções, a gente não tinha as prerrogativas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então a gente não tinha os equipamentos. Na verdade, a gente tinha as funções, mas a gente não tinha os equipamentos. Então a gente fazia as escoltas na base da estratégia, porque colete, armamento a gente não tinha. Então a gente desenhava muita estratégia para poder fazer a escolta, aonde passar, por onde voltar, quando ir. Então a gente ficou muito bom, né? As equipes ficaram boas em planejar para evitar, de alguma forma, ter algum tipo de confronto. E demorou muito tempo para que esses equipamentos fossem implementados nas escoltas prisionais. E aí eu vou te responder depois sobre a gerência.
entender o meu início no sistema prisional vai fazê-los compreender esse ponto da gerência do projeto estruturador. O que é o projeto estruturador? O que é a gerência do projeto estruturador? Em 2006, o governo de Minas resolveu descentralizar os recursos. E isso é um ponto muito importante para a mudança de um sistema prisional. São Paulo já tinha regionalizado a sua gestão. Então, 2006, 2007, já existiam as regionais em São Paulo. Vocês são daí, vocês podem me falar isso melhor. Eu tenho esse conhecimento en passant. Mas em Minas Gerais, não. A gente não tinha autonomia, a gente estava ligado a uma secretaria, a gente era uma subsecretaria de uma secretaria maior, uma secretaria de defesa social. E dentro dessa Secretaria de Defesa Social, além do socioeducativo, medidas de combate ao crime organizado, tinha setores específicos para isso, setores de inteligência, tinha também uma subsecretaria de administração prisional. O que o governador pensou na época? Ele pensou, se eu conseguir descentralizar os recursos, esses recursos chegarão para a ponta, né? E nada melhor do que a ponta para saber aonde é necessário fazer os investimentos. E isso foi uma mudança de paradigma no sistema prisional mineiro. Por quê? Porque a partir do momento que ele repassa um recurso de investimento, ele nos permite, tecnicamente, agir com o recurso. Então, decidir o que fazer com o recurso. E para isso, em 2007, o governador na época era o Aécio Neves e o vice-governador Anastasia, o professor Antônio Anastasia, ele cria essas funções de gerentes dos recursos financeiros de cada área. Então, além da minha função na época, eu era assessor-chefe da Subsecretaria de Administração Prisional, eu não era superintendente de segurança prisional ainda, eu era assessor-chefe. Então, além da função de assessor-chefe, eu tinha a função de gerenciar o recurso de investimento do sistema prisional. E o que isso teve de vantagem? A partir do momento que foi nos repassado a gestão do recurso, o que nós começamos a fazer? Conversar com a ponta. Nós começamos a fazer várias reuniões para poder entender o que era necessário fazer com aquele recurso. E o que é o mais interessante, esse recurso era dividido na área de segurança, a área administrativa e a área de atendimento. Então, a gente conseguiu, de forma técnica, dividir o recurso nas 3 áreas. Por quê? Porque tinha muito tempo que não tinha um investimento massivo em cima do sistema prisional. E a partir de 2007 a gente consegue fazer isso. E trazendo para a parte da segurança, que foi a pasta que eu continuei depois como superintendente de segurança prisional, isso significou uma mudança, criou um paradigma, uma mudança do improviso para a mudança para um sistema organizado. Então, respondendo sobre a gerência, eu era o gestor do recurso e o ordenador de despesa do recurso. Não necessariamente que as decisões eram unilaterais, não. Nós fizemos muitas reuniões com toda a ponta para entender quais eram os investimentos a serem feitos. E isso deu muito resultado. O sistema, em 2 anos, ele se organizou. O agente penitenciário, a gente tinha uma meta na época, que era construir uma polícia penal, em 2007. Vamos construir uma polícia penal. Para isso, a gente conversar com os outros órgãos de segurança em Minas Gerais, como a gente estava assumindo a gestão da Polícia Militar e da Polícia Civil, a gente tinha muito apoio do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e também das polícias. Então, resumindo, né, sobre a gerência nada mais era do que a gestão dos recursos de investimento para o sistema prisional, de uma forma muito ordenada e muito organizada. Entendi. E aí, agora, com essa sua explicação, eu passei a entender o porquê
o estado de Minas Gerais foi um dos primeiros a regulamentar a polícia penal, né? A gente passa a entender e passa a compreender, porque aqui no estado de São Paulo, até o momento, como o senhor bem sabe, nós vivemos aí essa luta, né? O governo chama, reúne, depois desaparece, como agora, né? Um silêncio total, não fala nada. E no estado de Minas Gerais a gente tem acompanhado já, né, todo o trabalho feito, a gente vê os policiais penais, né, organizados, e aí a gente passa a entender com essa sua explicação. O senhor participou agora recentemente, né, aqui na Assembleia Legislativa, né, da Conferência Nacional da Polícia Penal. Tem uma frase, né, que o senhor disse lá que realmente foi muito impactante, que chamou a atenção e que até corre por aí nas redes sociais, né, viralizado, quando o senhor afirma, né, eu vou até pegar ela aqui, ó, de todos os trabalhos na área de segurança pública, o melhor para ser exercido é o de policial penal. Por quê, doutor? Como o senhor poderia traduzir isso para a gente, trazer alguma explicação sobre essa sua fala, que é extremamente importante, vindo de alguém com a sua experiência, né? Vamos lá. Isso é um entendimento de alguém que passou por todas as áreas do sistema prisional. Quando eu entrei no sistema prisional, eu fui para uma unidade chamada Penitenciária José Maria de Alquimim, em Ribeirão das Neves. A primeira unidade prisional do estado de Minas Gerais. Ela foi construída, se não me engano, tem uma placa lá na porta, em 1937. E a forma da construção, né, o projeto arquitetônico dessa unidade prisional, ela é aquele modelo de andares, né? Então são raias, né, são os pavilhões e andares, são 5 andares. E esse modelo inspirou o Carandiru de vocês. Esse projeto arquitetônico que inspira o Carandiru, ela é mais antiga que o Carandiru. E ela foi considerada a unidade prisional modelo da década de 40 e 50. Modelo, inclusive, para os países. França veio visitar. É muito interessante a história dessa unidade prisional. Porém, quando eu assumo a minha função, eu vou para uma unidade extremamente degradada. Extremamente degradada. Então, com vazamentos. Para quem trabalha no sistema prisional, sabe bem o que eu vou falar. Com vazamentos hidráulicos, com problemas elétricos, com unidade que não passava por manutenção há muito tempo. E este era o meu ambiente de trabalho. Então, muitas pessoas falam, como você fala que a melhor função da segurança pública é de um policial penal? Eu te explico. O trabalho do policial penal, ele é um trabalho, quem já trabalhou em unidade prisional sabe disso, você quando chega para trabalhar, você sabe a sua função, o que você precisa fazer, e você, ao final do dia, se você exercer dentro de uma unidade prisional o seu trabalho, ao final do dia você vai sair do plantão sem alterações. Então, quem trabalha dentro de uma unidade prisional sabe que um dia fora do padrão é muito difícil acontecer. Tanto que o policial penal, ele fala, hoje a unidade não está boa. Por quê? Porque ele sabe que ou ela está muito silenciosa, ou ela está muito barulhenta, ele tem características que fogem a um padrão. Então, o trabalho prisional, ele é um trabalho que o agente de segurança, né, o policial penal, ele consegue, com o tempo, dominar o ambiente dele. Ele domina completamente o ambiente dele. É muito interessante, se você conversar com um policial penal mais velho, o grau de sabedoria prisional que ele tem é uma coisa absurda. Né? O trato que ele tem nas relações interpessoais é uma coisa absurda. Ele consegue controlar um pavilhão com 150, 200 presos, um policial penal. Por quê? Porque ele cria uma inteligência para aquele ambiente. Então, disso eu falo. Como melhorar essa função do policial penal? Ela é mais fácil do que de um policial militar que está na rua, porque ele nunca sabe o que vai vir no dia dele. Ele não sabe. Ele tem ali um ambiente completamente diferente a cada dia. Por mais que ele trabalhe em certas regiões, ele vai ter um ambiente diferente. O policial civil, da mesma forma,
aquele operacional que fica nas ruas ou aquele operacional que fica na delegacia, ele também vai ter um ambiente diferente. O do policial penal, o trabalho, ele é um trabalho bom de ser realizado. Muitas vezes, quando eu falo isso, um policial penal me diz, mas é ruim trabalhar numa unidade prisional porque ela está superlotada, ela não tem estrutura, ela não tem... ela não nos dá condições de trabalhar de uma forma adequada. E isso já é a resposta sobre o que é necessário fazer para que o trabalho fique perfeito. Se nós pensarmos que se estruturarem as unidades prisionais de uma forma que tenha condições de trabalho para o policial penal, tanto local para alimentação, né, refeitórios, alojamentos, banheiros, porque muitas vezes a unidade não tem, porque elas são antigas, estrutura física de contenção, né, então grades, boas celas, iluminação, boa parte hidráulica, segurança, câmeras e tudo mais, aquele ambiente ele fica muito tranquilo de trabalhar. Tranquilo na palavra de controlado de trabalhar. Então, na minha opinião, de todos os trabalhos de segurança pública, o trabalho do policial penal, quando ele tem as ferramentas necessárias para trabalhar, e eu estou falando não só aquele que trabalha dentro da unidade prisional, então uma unidade prisional salubre, ou aquele que trabalha na escolta, que ele tem um colete, ele tem um bom armamento, ele tem uma boa equipe, uma boa viatura, não tem trabalho melhor dentro da segurança pública. Tem os dos bombeiros, né? Os bombeiros, eu excluí os bombeiros militares desse trabalho da segurança pública, é um trabalho muito específico e é um trabalho que, se você for colocar ali na literatura, ele não encaixa como segurança pública, por mais que sejam militares. Tá? Porque senão seria uma comparação até desleal, porque o trabalho é muito vocativo, né? É de vocação. Né? Quem está ali nos bombeiros tem uma vocação. Eu acho que todos na segurança pública, acho que até o policial penal, com o tempo, com essa criação de uma identidade, hoje é um trabalho também vocacionado. Ele está ali porque ele gosta do que ele faz. Não sei se conseguiu me compreender, Carlos. Sim, perfeitamente. E aí o senhor encerra a sua fala aí falando da questão da identidade, né? Já há muitos anos vem se discutindo, né, a questão da padronização. Até pouco tempo atrás era mais bagunçada ainda. O senhor sabe muito melhor do que eu, né? Inclusive, cada lugar, cada estado, uma denominação, né? Um nome diferente, uma mistura geral. E o senhor falou uma palavra muito interessante agora, que é a questão da identidade, né? O senhor acredita que está se começando a criar uma identidade em nível nacional? A polícia penal sendo regulamentada de sua forma total em todo o território nacional, tendo uma lei orgânica. O senhor acredita que essa padronização, vamos assim chamar, né, ela poderá de fato trazer benefícios? E é possível se fazer essa padronização de uma forma só? Gostaria que o senhor me explicasse até mesmo por questões, quando a gente diz de estrutura, questões salariais, né? Não sei se isso é possível, doutor. Se o senhor pudesse nos trazer, assim, uma orientação nesse sentido, né? Porque quando a gente costuma falar de padronização, a gente tem logo aquela visão, né, de que tudo, em todas as áreas, será padronizado. Como que vai funcionar isso, doutor? Dá para a gente ter uma ideia, fazer um exercício futurológico aqui? Sim, é possível. A primeira coisa, para começar a dar minha opinião sobre esse assunto, é dizer a vocês que vocês estão fazendo um trabalho muito legal, que é conversar com todos os estados. É chamar os estados para poder conversar sobre polícia penal. E é necessário. Por quê? Eu tenho visto muito nas polícias penais do país, muitas vezes a falta de um direcionamento legal. Não é nem falta de padronização, é um direcionamento legal. O que o policial penal, qual que é a esfera de atuação de um policial penal? Qual que é a esfera? Quando que ele está extrapolando a área de atuação dele?
quando que ele está fazendo um policiamento ostensivo, da mesma forma que a Polícia Militar. Quando que ele está fazendo um policiamento investigativo, conforme a Polícia Civil, a Polícia Judiciária. A gente precisa estabelecer isso. E isso é normal, essa discussão agora. Porque a Polícia Penal é muito nova. Então isso é necessário ser discutido. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu fico vendo um policial penal atuando no limite da legalidade. E é muito tênue essa linha do limite da legalidade para a ilegalidade. É muito tênue. E eu não sei se ali no dia a dia, na área operacional, quando ele está ali no dia a dia, se ele tem noção de que se ele ultrapassar aquilo, ele entra na ilegalidade. Ah, mas qual que é essa ilegalidade? É isso que está faltando. Está faltando uma padronização do sistema prisional brasileiro para a Polícia Penal, para a área de atuação dela. Tem uma coisa interessante, eu vejo as recapturas, eu vejo os acompanhamentos de penas por tornozeleira, né, de semiaberto, ou penas alternativas. Isso é função da Polícia Penal. Ela não está normatizada, mas é uma boa função. Como cidadão brasileiro, eu gostaria muito que a Polícia Penal acompanhasse as penas em semiaberto, carta de emprego, como existe nos Estados Unidos. Eu gostaria muito. Por quê? Porque como cidadão me sentiria mais seguro se um policial penal acompanhasse isso. Por vocação, ele é vocacionado para isso. Ele sabe acompanhar isso. Mas isso é uma bola dividida, porque o ostensivo é da Polícia Militar, o acompanhamento da pena é do Tribunal de Justiça pelo juiz, a investigação é da Polícia Civil. Então entende que a gente precisa normatizar isso para proteger o policial penal? É necessário? Então, isso é um ponto que isso precisa ser discutido e precisa ser avançado. Outro ponto. Você está falando para uma pessoa que entrou no sistema prisional sem padronização nenhuma. A gente não tinha nem uniforme, e quando a gente entrava dentro da unidade prisional, era difícil você reconhecer quem era preso, porque o preso também não usava uniforme, e quem era um agente de segurança na época. E outra coisa também importante, como vocês aí também, quando eu entrei aqui, a gente abria a unidade prisional às 6, 7 horas da manhã, após o café, e fechava ela às 6 horas da tarde. Durante o dia, os presos ficavam circulando dentro dos pavilhões. Isso muda em 2003, aqui em Minas Gerais. Que a gente fecha os presos, né? Coloca eles na grade e eles só sairiam 2 horas por dia no banho de sol. Então, quando eu vou para a escolta, também era com uniforme muito improvisado, e nós sentimos a necessidade de ter uma padronização de uniforme para que a gente pudesse nos hospitais, no fórum, que as pessoas identificassem a gente como servidores públicos de segurança. As viaturas nossas, como as de vocês foram durante muito tempo, eram Trafix, carros brancos, que escrito secretaria do lado. E isso, a gente viajava Minas Gerais inteira, e aqui a gente tem uma malha rodoviária gigante. Para você sair para fazer uma escolta mais ou menos perto, são 500 quilômetros. Longe aqui são 800 quilômetros. Né? Então, você saía cortando essa estrada com uma Trafix, sem uniforme, com preso lá atrás na cela, e não tinha uma identidade. Muitas vezes a gente era parado por outras forças de segurança que não sabiam nem quem que era a gente. A gente parava muito na Polícia Rodoviária Federal para poder usar a estrutura deles, e a gente tinha que ficar explicando qual que era aquele trabalho. Até então era feito pela Polícia Militar. Então qual que foi a solução dada quando a gente estava na escolta? Vamos começar a padronizar, pedir autorizações ao secretário para fazer pequenas estruturas. E eu era agente penitenciário. Quando eu me torno superintendente de segurança prisional, o meu primeiro foco foi a padronização. A padronização não só da aparência do agente penitenciário, mas a padronização do trabalho. Vamos procedimentar tudo, de uma forma que qualquer um que entrar não necessitará mais do auxílio do policial penal mais velho, né, do agente penitenciário na época mais velho, que ensinava o trabalho. É muito importante também, isso é extremamente importante, acontece hoje ainda, mas que ele tivesse um mínimo de informação para poder exercer sua função.
E isso foi construído aqui de 2005 para frente. Isso não foi totalmente da minha gestão, mas teve um subsecretário aqui em Minas Gerais, chamado Dr. Agílio Monteiro, era um delegado federal, e ele começa a estruturar isso a partir de 2013, e eu herdo uma boa parte estruturada, também de um coronel de polícia militar chamado Coronel Doro, que também trabalhou toda a questão da normatização, ele estava trabalhando, então quando eu chego, tinha embriões, era só dar prosseguimento no trabalho. Quando nós padronizamos, nós começamos a ser respeitados pelas outras forças de segurança. Era importante padronizar. Quando a gente padronizou, nós conseguimos convencer as forças de segurança que era necessário a gente usar equipamentos pesados. Então a gente começou a colocar fuzil em escolta, ponto 40 para os agentes penitenciários, boas viaturas operacionais, estrutura operacional. Por que eu estou usando esse exemplo de Minas Gerais? Porque é necessário agora, diferente daquela época, a maioria dos estados estão organizados com 70%, 80% do que é ideal para uma polícia penal. O que falta? Falta construir esse laço entre os estados. É necessário, inclusive, construir esse laço entre os estados. E eu te explico por quê. Porque é um trabalho padronizado. Padronizado. Eu tive a oportunidade, aqui no estado de Minas Gerais, de conhecer outras unidades prisionais pelo mundo. Né? As pessoas falavam que eu fazia turismo penitenciário, eu saía de férias e eu conseguia pedir. Primeiro, eu consegui visitar muitas unidades prisionais dos estados aqui no Brasil. E quando você viaja, e quando você conhece outras unidades que não são do Brasil, você descobre uma coisa muito interessante: o trabalho é padronizado no mundo inteiro. Não há diferença. A inteligência prisional, a inteligência do processo é a mesma em todos os lugares. Um bom policial penal aqui, ele é um bom policial penal no mundo inteiro. Não existe diferença no tipo de trabalho. Talvez o nosso trabalho seja mais padronizado do que dos outros órgãos de segurança pública. Entendeu? Por quê? Porque ele é padrão, ele tem uma estrutura, ele tem um jeito de movimentar, ele tem um jeito de fazer revista, ele tem um jeito de fazer escolta, e isso não muda. Não muda. Ele pode ter ali um detalhezinho ou outro, mas é um padrão. Então, hoje é necessário que todos os estados conversem sobre polícia penal. Extremamente necessário. Por quê? Porque além do trabalho ser padronizado, e é um trabalho que é feito de uma forma com maestria na maioria dos estados, é uma forma de colocar os policiais penais para conversar sobre o futuro. Porque vocês avançaram muito na questão da identidade do policial penal, aquele que veste o seu fardamento, que usa o seu equipamento, aquela imagem, ela já existe. O orgulho de ser policial penal também é uma coisa que há 20 anos atrás, o agente penitenciário ele tinha dificuldade de se identificar em que ponto da segurança pública ele estava. Hoje já não existe isso mais. Então, o que é importante ser feito agora? O importante ser feito agora é discutir a padronização dos trabalhos. E é engraçado que a partir do momento que você começa a discutir, você descobre que todo mundo está mais ou menos dentro do mesmo padrão. E o segundo ponto é discutir a questão dos benefícios. E eu não estou falando só do benefício financeiro, né? Do salário, a padronização de uma forma que corrige essas distorções dos estados. Eu estou falando de benefício mesmo. Por quê? Porque é um trabalho também que adoece. Então, se não tiver o cuidado com aquele ali que está trabalhando, ele é um ambiente extremamente propício para o adoecimento. Adoecimento físico e mental. E é engraçado que, diferente de outras funções de segurança pública, o policial penal, quando ele está adoecendo, diferente de outras funções, ele começa a trabalhar mais. Quando você vê um policial penal se dispondo a ir e ficar mais dentro da unidade prisional, a fazer mais trabalho, a fazer mais escolta, a estar mais próximo da equipe, você pode desconfiar
que os laços dele com a família, ou os laços do mundo social, já deixaram de existir. Porque a única coisa que segura ele mentalmente e psicologicamente ativo é o trabalho. Ali ele entende que as pessoas que estão próximas dele são os mais chegados, né, são os irmãos, e a única coisa que ele foca é o trabalho. Então, esse tipo de adoecimento ele é muito comum no sistema prisional. Então, o que tem que ser discutido é, além da questão salarial, é como manter o povo todo, né, os policiais penais, com a mente sã, né, com a mente sadia. Isso é uma coisa que é um super desafio. Por isso que é importante, além da padronização, a conversa na questão dos benefícios, né? O benefício que eu falo é o atendimento, é o acompanhamento, é a discussão sobre o assunto, e por aí vai. Não me estendo muito aqui. Não. E muitas vezes o Estado acaba falhando, né? Não vamos generalizar, né? Mas a gente tem acompanhado bem e os estados acabam falhando. E aí, muitas vezes, as próprias instituições sindicais é que acabam preenchendo, né, essa lacuna. Como, por exemplo, vamos pegar o caso específico aqui do Sindicop. O Sindicop, hoje, tem atendimento psicológico. Agora, recentemente, aí, em virtude de todas as dificuldades de se conseguir consulta médica, criamos uma clínica médica na instituição para atender os filiados, inclusive de forma até virtual, presencial, mas virtual também para aqueles que estão longe. O senhor imaginar, na época em que estávamos no auge da pandemia, se faltava álcool gel, enquanto o senhor falava aí de toda essa falta de estrutura, aí, de falta de padronização, eu me recordava disso. Faltava álcool gel para os policiais penais ali passarem nas mãos, para os próprios detentos, né? Então, o Sindicop acabou fazendo esse papel, né? Comprando álcool gel, rodando as unidades prisionais, e aqui são muitas, né? São mais de 180 unidades prisionais, distribuindo litros e litros de álcool gel para os policiais penais terem ali na recepção, terem nos raios, nas unidades ali, para poder se garantir o mínimo, né, de segurança aí, né, e de higiene. Ô, doutor, eu falei recentemente aqui na rádio com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, doutor João. Foi muito bacana. Uma das coisas que eu abordei com ele foi a questão da privatização das unidades prisionais, né, pela sua experiência aí, né, por toda essa caminhada, né, que o senhor fez desde lá do início, e depois o senhor comentou agora que fez visitas em outros países e certamente deve ter observado essa questão. Como que o senhor enxerga, doutor, essa situação? Porque já houve momentos, né, em que parece que, assim, em outros países, como, por exemplo, o sistema dos Estados Unidos, né, foi assim, a desestatização, né, foi uma onda, né? Uma onda assim incrível. Depois começou-se a se perceber que a coisa não era bem por aí, até por questões também financeiras, né? A questão da própria atividade, né? Que parece que quando se terceiriza, né? Parece que se deixa essa função policial meio que de lado, né? Se desvaloriza. Eu queria entender um pouco sobre a sua visão, né? Que o senhor pensa, porque é bem interessante a sua visão, porque o senhor esteve lá dentro trabalhando como profissional da segurança pública, depois atuou aí desse outro lado, né, que foi o lado mais do Estado, o lado político, né, e também a sua visão como advogado, né. Gostaria, acho que seria bem interessante se o senhor pudesse aqui nos trazer uma explicação e nos falar qual é a tendência atual no mundo e por que no Brasil, né? Parece que de vez em quando se vem nessa onda, vamos fazer com que o sistema prisional seja privatizado, né? Isso preocupa muito. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente aí um esclarecimento, por favor. Vamos lá. Aqui em Minas Gerais, eu participei ativamente
desde o início sobre a questão da PPP prisional e eu vou explicar por quê e vou explicar minha opinião também. Em 2003, o Estado de Minas Gerais ele começa a discutir a questão das parcerias público-privadas. Ele começa a discutir até antes do Brasil, ele cria uma lei antes da lei federal. A lei estadual de Minas Gerais é de 2003, se não me engano, e a lei federal é de 2004. E para quem tinha um sistema prisional caótico, e isso era o nosso sistema da época, ainda continua sendo um sistema prisional mineiro, caótico, quando você sentava numa mesa de gestão, e eu estou falando que quem discutia o sistema prisional eram pessoas do próprio sistema prisional, a gente pensava e sonhava com possibilidades de soluções além da solução da própria ação do Estado. Então, em Minas Gerais, como projeto embrionário, teve a PPP, né, a parceria público-privada, também teve a reativação da ideia da PAC, certo? Uma vez, em 2004, eu era completamente contra as duas opções em 2004 e 2005. Em 2004, eu participei de um seminário que falava, dentre uma das mesas, além das mesas de segurança, tinha uma mesa específica para a PAC. E ao final, a abertura do seminário foi numa sexta, na segunda-feira ia ser concluído o seminário. Desculpa. Ao final da primeiro ciclo de palestras, um desembargador aqui de Minas Gerais, eu não vou recordar o nome dele, ele falou sobre a PAC, ele fez uma defesa muito pesada sobre a PAC. A PAC é aquela Associação de Proteção e Amparo aos Condenados que começou aí em São Paulo, né? Aquela unidades prisionais geridas pelos próprios presos. A ideia era uma coisa absurda. E ao final do primeiro dia, em 2004, eu falei com esse desembargador, falei, doutor, eu não concordo com isso. Eu acho isso um absurdo. Falei com a opinião de um agente penitenciário na época. Eu falei, eu acho isso um absurdo. Eu acho que esse tipo de gestão ela não deve existir. É um modelo que já começa falido e tal. E eu dei minha opinião sincera. Ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, amigo, você tem quanto tempo de sistema prisional? Eu falei, tem 5 anos. Ele falou, tudo bem. Me dá uma boa ideia. Se você me der uma boa ideia, eu vou contigo. Eu só quero criar alternativas pro modelo que está aí. Né? Não é nem tirar o modelo que está aí, eu quero criar alternativas. Pensa. E aí, segunda-feira, quando a gente retomar o seminário, você traz sua ideia que eu vou te apoiar. Na ideia que você tiver. Eu falei, tá bom, vou pensar. Eu fiquei o final de semana inteiro pensando em N coisas. Porque eu queria dar boa ideia na segunda-feira para ele sair da PAC. E eu pensei tudo que você imaginar. Pensei uma tornozeleira diferente dessa, não existia na época, mas diferente desse modelo de hoje. Pensei em um sistema prisional panótico que conseguisse colocar um controle no centro e criasse algumas esferas de autonomia. Sei que tudo que eu pensei ou já tinha passado em filme ou já tinha sido testado no mundo nos 200 anos de sistema prisional. Na segunda-feira, eu falei para esse desembargador, eu esqueci o nome dele, que se eu lembrasse agora ia ser muito legal, porque ele foi um defensor disso no início. Ele virou para mim e falou o seguinte, já que você não tem nenhuma boa ideia, deixa eu tentar prosseguir com a minha. Eu falei, tudo bem. Eu não tinha argumento. Não que eu mudei a opinião. Eu continuava tendo a mesma opinião sobre a PAC na época. Continuei tendo a mesma opinião. Paralelo a isso, o Estado de Minas Gerais estava discutindo um modelo prisional em parceria público-privada, né, que seria a primeira unidade prisional parceria público-privada do Brasil. Aonde foi a inspiração da PPP prisional de Minas Gerais? Eles mandaram um profissional daqui, um administrador público, servidor público, para fazer um mestrado fora, lá na Inglaterra, se não me engano. E lá na Inglaterra ele traz o modelo prisional em PPP da Inglaterra e replica aqui. Logicamente com algumas pequenas alterações, mas um modelo muito parecido com o inglês, que é um modelo que começou a ser operacionalizado aqui em Minas Gerais. E este modelo, ele oferecia 3.000 vagas construídas por um privado. Imagina você num sistema prisional que estava com déficit de vaga absurdo, você ter a possibilidade de construção de vagas por um ente privado. Para um gestor, e nessa época eu era gestor, era uma alternativa, boa alternativa, porque a ideia
Até então não tinha acontecido no Brasil. A ideia embrionária era uma ideia extremamente eficaz, quando você olhava no papel. E aí sim ela teve o meu apoio desde o início. Por quê? Porque eu pensava, além de construir as vagas, lembra que eu era o gestor financeiro do recurso público. Então a gente construiu nessa gestão de 2006 a 2011, foi quando eu saí, nós construímos 22 unidades prisionais em Minas Gerais. Entre construções e expansão. Foi muita coisa. E não necessariamente houve um decréscimo na superlotação. O que aconteceu foi estruturar as unidades de uma forma melhor, mas o aprisionamento nessa época, a curva subiu muito. Então a gente saiu de 20 mil presos para quase 40 mil presos, em pouco espaço de tempo. Logicamente, os índices de criminalidade nas regiões foram caindo. Então, sim, teve meu apoio desde o início a ideia de uma PPP prisional. Quando eu saio do Estado, eu fui um dos gestores da PPP prisional de Minas Gerais. Aí você pode me fazer uma pergunta que você não consegue essa informação de ninguém, porque eu conheço o sistema prisional público e eu conheço o sistema prisional privado. E aí a minha resposta para você hoje, é um sistema que traz solução para o sistema prisional brasileiro? Não. Nem só no Brasil, não só no Brasil, como fora do país, por exemplo, a própria Inglaterra, ela costuma fazer, não sei agora, o último ranking que eu vi deve ter uns 4 anos, ela faz rankings nacionais da gestão das unidades prisionais. Quando as PPP surgiram, os 2, 3, tinham 4 unidades, os 3 primeiros lugares geralmente eram das PPPs prisionais. Hoje em dia, elas não performam nem nos primeiros lugares. Entenda, uma boa gestão pública, ela supera uma unidade prisional em parceria público-privado. Entende isso? Se a gente conseguir construir uma boa gestão para o gestor público ter a possibilidade e as ferramentas para cuidar da sua unidade prisional, do seu pessoal, do seu atendimento, dos insumos para os presos, a unidade prisional pública, ela performa melhor do que a unidade prisional privada. Ah, Milton, você está tirando isso da sua cabeça? Não, basta olhar Minas Gerais. Se você acompanhar aqui a performance de atendimento e de segurança das unidades prisionais públicas, elas muitas unidades superam a PPP. É uma informação indigesta, mas é uma informação verdadeira. Então, quem defende o modelo PPP prisional não conhece a gestão e nem os resultados. E aí, te respondendo, para concluir, é um modelo que a gente deixaria de observar no Brasil? Eu tenho uma vírgula. Uma coisa que eu não vejo as unidades prisionais brasileiras fazendo bem é a gestão do prédio. É a manutenção do prédio. É a manutenção da estrutura. Por melhor que você descentralize o recurso, você vai conseguir, para um estado pequeno, com poucas unidades prisionais, descentralizar o recurso e a unidade se manter salubre. Manutenção hidráulica, manutenção elétrica, pintura, estrutura. Para um estado pequeno, com poucas unidades prisionais, ok. Mas para um estado grande igual São Paulo, igual Minas Gerais, conseguir que todas as unidades sejam perfeitas é muito difícil. É possível ter a participação do ente público-privado. Para isso, é onde que eu ainda acho que é possível. Ter prédios privados, administrado a manutenção pelo privado e a gestão continuar sendo pública. Gestão de segurança, gestão administrativa e tudo mais. Então, o modelo PPP está completamente descartado? Eu falei, não. É possível abrir a discussão sobre isso. É o único ponto que eu falo. É possível abrir discussão sobre isso. Então, concluindo, para uma pessoa que participou do embrião, lembrando que a gente não tinha referência de nada, e eu nunca fui de não participar de alguma coisa que era em busca da solução para o sistema prisional, por mais que eu sei que hoje isso ainda, eu conversando com o sistema prisional do Brasil, quando eu falo sobre isso traz muito mais deméritos para mim do que mérito. Mas eu nunca deixei de enfrentar os problemas. Por isso eu enfrentei isso via
PPP também. Então, para concluir, é a solução? Não. Desafio qualquer pessoa a me provar que é a solução. Neste Brasil, e é engraçado falar isso, mas como só tem uma unidade prisional, tecnicamente eu sou um dos poucos que pode falar de uma forma profunda, porque eu conheço os dois mundos. Então, pode sentar qualquer pessoa para falar comigo. Então, é solução? Não. Vai resolver o problema dos estados? Não. É possível ter uma discussão sobre o privado entrar em alguns pontos da gestão prisional para que melhore a performance prisional pública? Sim, a gente já faz isso com a alimentação. A alimentação hoje é toda terceirizada. Então, talvez a manutenção em PPP, uma construção de uma unidade prisional e a sua manutenção durante 30 anos em PPP, com toda a sua estrutura de equipamentos, de salubridade, de elétrica, hidráulica e tudo mais, para o privado. Porque isso não é função do policial penal trocar uma lâmpada. A função dele é fazer a custódia dos presos que estão ali dentro. Então, é a única alternativa que eu ainda penso ser possível. A única, ok? Basicamente é isso. Você está falando com alguém com um conhecimento muito, muito profundo nisso, porque eu consegui participar dos dois mundos. Realmente, né? Uma coisa a se pensar mesmo, né? Essa questão aí dos prédios, né? Realmente vale a pena, hein? Uma boa mesmo, viu? Por isso que é bom a gente falar, né, com quem entende, com quem vivenciou. Para a gente finalizar, eu queria, doutor, que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência em ter participado da conferência aqui na Assembleia Legislativa, não é mesmo? Ter aí convivido com as pessoas, ter falado um pouco daquilo que o senhor pensa, né? Como é que foi? Então, primeiro, eu falei isso no dia da conferência, na minha fala e também depois, né? Os bastidores, a gente sempre aprende mais com os bastidores do que palestrando, né? Eu fui para poder falar sobre o sistema e voltei cheio de informações, porque os bastidores do seminário, eles geralmente, na conversa ali com os policiais penais dos outros estados, é um debate muito rico. E isso é um ponto que eu gostaria de falar para todos os estados, que se tiver oportunidade no seu estado de ter um seminário formatado para discutir sobre polícia penal, vá, porque não são só as palestras. A conversa de bastidor, ela é uma conversa extremamente enriquecedora quanto ao futuro do sistema prisional. Quando eu fui e quando eu estava aí falando sobre o sistema prisional, eu percebi uma coisa que vocês estão fazendo que é muito importante: dar voz a todas as áreas do sistema prisional. E discutir sobre mudanças para o futuro. Então, melhor disso é entender, e eu falei isso no dia, e eu estou falando aqui agora, muitas das coisas que estão sendo discutidas agora, muitos policiais penais não vão conseguir viver isso na sua carreira. Ele vai aposentar e não vai viver. Mas ele teve a oportunidade de discutir o futuro. Quando eu fui agente penitenciário, eu era um dos sonhadores com a polícia penal. Eu saio do sistema prisional antes da polícia penal ser uma realidade. Realidade real, oficial. Mas eu consegui discutir na época uma coisa que foi uma mudança no futuro. Eu participei de uma discussão, de um sonho. Esses seminários têm sido importantes para isso, para discutir o que vocês querem ser daqui 10, 20, 30 anos. Algumas coisas serão mudadas nos próximos anos e vocês conseguirão viver isso, mas a maioria delas vocês vão estar discutindo o sistema prisional do futuro. E se o policial penal entender que essa contribuição é de extrema importância, ele vai querer estar nesse ambiente de discussão sempre.
Lembrando que cada um dos policiais penais tem uma experiência a ser contada. Cada um dos policiais penais tem uma experiência a ser ouvida pelos outros para que se construa um modelo de polícia penal para o futuro. Só para concluir, eu tenho falado que a polícia penal sem o sistema prisional é só uma polícia penal. O sistema prisional ele é maior do que só a polícia penal. O sistema prisional ele tem os administrativos, ele tem os técnicos. Se vocês não entenderem, e eu falei isso naquele dia, que precisa trazer para a discussão os técnicos e os administrativos para que eles participem da conversa e vocês levarem, conduzirem, porque vocês já estão alguns passos à frente, para discutirem sobre o sistema prisional do futuro, a polícia penal do futuro ela vai ser manca, ela vai conseguir desenvolver algumas coisas, porém vai ter ficado para trás os administrativos e os técnicos. Então, é importante trazer para a discussão também os técnicos administrativos e pensar esse sistema prisional do futuro, que eu tenho chamado de sistema penitenciário, né? Que é igual aos modelos italianos, franceses, aquele sistema penitenciário em que todos fazem parte da gestão. Basicamente é isso. Olha, realmente nós tivemos uma aula, viu? E para complementar esta aula, viu, doutor Hamilton, eu vou subir uma pessoa aqui que entende muito de sistema prisional. O senhor também, claro, conhece ele, viu? Tá aí, ó. Muito bom dia para você, nosso grande amigo Ferdinando Gregório, viu? Ô, Ferdinando, bom dia, ouve bem? Bate um papo aí também com o doutor Hamilton, vai? Oi, Carlos, bom dia mais uma vez pelo espaço aí que a Rádio Sindicop transmite, dá para a gente, várias pessoas sempre participando do programa com um enorme conhecimento de sistema penal. Agradeço a você, agradeço aos policiais penais do Estado de São Paulo. A gente sabe que amanhã haverá uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, né, sobre o PLC 30 de 2024, que em razão do não envio pelo poder público, pelo governo do Estado, um deputado tomou essa iniciativa juntamente com as entidades sindicais, e o Sindicop é referência nesse sentido, nessa luta, e é muito importante amanhã, né, a partir das 16 horas. Então, agradeço a você, aos policiais penais, ao Sindicop de São Paulo, nesse sentido. Quero cumprimentar meu grande amigo, doutor Hamilton, alguém que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado lá no estado de Minas Gerais, que nós teve um seminário de polícia penal lá na Câmara de Vereadores de Contagem, e a partir dali nós estreitamos laços, várias conversas de bastidores, de dia a dia. Ele é um grande conhecedor do sistema penal. Eu peço desculpa por não ter assistido a sua fala integral, né? A gente está em outras reuniões aqui e tal, e sei da sua história. O senhor esteve lá, né, doutor, conosco na Conferência Nacional de Polícia Penal na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor falou da sua trajetória, da sua história dentro do sistema penal. Começou como agente penitenciário lá atrás, depois saiu, né, virou advogado, enfim. É muito importante, não só a Polícia Penal de São Paulo, mas a Polícia Penal de todo o Brasil, poder compartilhar, absorver essas informações, essa experiência, esse conhecimento que o doutor tem. O senhor é um ícone dentro do sistema penal do Brasil, de Minas Gerais, do Brasil, e eu tenho muito prazer em tê-lo como amigo, como um grande trocador de ideias, de informações. Eu sempre aprendo todas as vezes que a gente troca pelo menos uma palavra. O senhor é um professor, e que bom que o senhor está aí compartilhando todo esse conhecimento dentro dessa cabeça iluminada com os policiais penais de São Paulo. É muito bacana, e a gente constrói junto fazendo isso. Obrigado, Carlos, obrigado, doutor Hamilton, e a gente está à disposição, né? A GPEM Brasil sempre na luta, buscando o verdadeiro reconhecimento, a valorização da polícia penal, o fortalecimento, a padronização em todo o Brasil, a inserção realmente da polícia penal como uma polícia de Estado, né? Não bastou apenas ser inserido na Constituição Federal. A gente viu, por exemplo,
Hoje acabei de receber uma atualização do Senado Federal falando das polícias e cita todos aqueles do rol da 144, insere a Polícia Legislativa, fala da Guarda Municipal, mas se esquece da Polícia Penal. Então, a gente ainda tem que construir essa estrada do nome Polícia Penal, da atividade de Polícia Penal, da importância da Polícia Penal para que o sistema penal possa ser realmente funcionar como deveria, né? Deixar de ser uma política de governo, que cada governante pensa de uma forma e não aplica realmente as medidas impostas pelo judiciário em relação à pessoa presa, e o executor disso é a Polícia Penal. Então, a gente tem que continuar sempre avançando nesse sentido, ocupando nossos espaços. Repito aqui uma fala do Dr. Hamilton, que a Polícia Penal precisa ocupar todos os espaços, gerenciar tudo que fala de sistema penal, porque nós somos os grandes atores que faz com que a justiça criminal seja realmente aplicada como deveria, e para isso a Polícia Penal precisa ser uma polícia séria, tratada de forma estatal e não de forma governamental, para que realmente a sociedade ganhe com o reflexo do trabalho da Polícia Penal. E a gente vai continuar avançando, nós temos bastante tempo de carreira ainda, e depois que se aposentar, a gente vai continuar fazendo para que a Polícia Penal realmente seja inserida e seja tratada como ela merece, como ela deve ser, e a gente está conseguindo, através de espaços, assim como a Rádio Sindicop, de levar essa mensagem, de trazer grandes conhecedores e transitar em todas as linhas do saber e mostrar o que é sistema penal, o que é Polícia Penal, onde estamos, onde estávamos e aonde iremos chegar. Carlos, obrigado mais uma vez. Doutor Hamilton, sempre um prazer poder falar com o senhor, vê-lo e ouvi-lo. Obrigado, tá? Te agradeço, Ferdinando. Você sabe uma coisa interessante? Na conferência, eu falei que eu estava me sentindo representado, né? Porque depois de quase 15 anos no sistema prisional, e vocês sabem, eu conversei muito lá com os policiais penais aposentados, que já tinham tempo que já não atuavam, e eles falavam, estamos nos sentindo representados aqui. E eu falei, eu também estou me sentindo representado. 15 anos não são 15 dias, isso é uma coisa que não consegui tirar de mim, né? Eu fui agente de segurança penitenciária com muito orgulho, não cheguei até a nomenclatura de policial penal, então eu continuei como agente de segurança penitenciária, mas me sinto extremamente representado em tudo que vocês falam, em tudo que vocês têm feito em prol de uma mudança e de uma estruturação da Polícia Penal. Isso deveria acontecer desde o início, após a PEC, deveria já ter sido o início ali, a discussão já começar ali logo na sequência. Mas eu percebi que vocês tentaram fazer e foram tolhidos em algum momento, em algum estado, e agora eu vejo um grande momento de debate no país. Eu vejo que vocês conseguiram agregar os estados, agregar discussão, e é um sentimento de paz que eu tenho, porque a vida inteira eu fui incomodado em, de alguma forma, ver o sistema prisional avançado e a Polícia Penal de uma forma estruturada. Isso foi um sofrimento meu como agente penitenciário, isso foi um sofrimento meu como superintendente de segurança prisional aqui em Minas Gerais. A gente teve que enfrentar muitas barreiras e superar muitas barreiras, e hoje em dia eu fico com conforto no coração vendo a representação de vocês da Polícia Penal no país. Eu sei o tamanho da estrada que vocês precisam seguir, e se de alguma forma, em algum momento, eu conseguir contribuir, eu vou estar sempre à disposição, porque é um tema que é um tema da minha vida, né? Não tem como eu desvincular isso da vida que eu tive, profissional e a vida pessoal, e é um tema que muitos policiais penais não entendem o que está sendo discutido. Eles vão entender daqui a um tempo. Então, eles não participam, ou eles criticam, ou eles simplesmente ignoram, porque eles não entendem a profundidade do que vocês estão fazendo. Muitas vezes, isso acontece. Como gestor, eu sabia disso na época. Muitas vezes, as coisas que a gente estava fazendo em prol, elas só iam repercutir 1, 2, 3, 4 anos depois,
mas que era importante fazer naquele momento, com toda a crítica, porque ela repercutiria no futuro. E eu vejo vocês fazendo isso, rodando o país fazendo isso. Então, eu quero parabenizar vocês por isso, de falar que o caminho é este mesmo. É um caminho difícil, é árduo, muitas vezes a gente não tem o reconhecimento, mas daqui a um tempo, quando vocês verem o que vocês plantaram, frutificando e colhendo, isso é extremamente prazeroso. E quando chegar nesse momento, vocês vão lembrar da fala que eu decidi, eu falando isso para vocês aqui agora. Eu sei que vocês sabem disso, mas é só um agradecimento como alguém que sonhou lá atrás, vendo vocês fazendo agora o que é necessário, tá bom? Deixo mais uma vez meu agradecimento pelo espaço e por poder participar aqui dessa mudança que vocês estão fazendo. Continuem nos outros estados, falem com as outras pessoas, falem com mais policiais, falem com mais administrativo, mais técnico do sistema, contem. É engraçado, que é contar um sonho. Eu acho muito legal isso. É contar um sonho. Toda vez que vocês fazem uma conferência, vocês estão contando para aquelas pessoas que estão ali qual que é o sonho. E aí a pessoa sai cheia de sonho. Porém, sabendo como é necessário realizar. Porque qualquer um que dá uma opinião ali, aquilo ali eu sei que vocês estão agregando para a mudança da Polícia Penal no futuro. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Ferdinando. Obrigado, Carlos, pelo convite. Sempre à disposição de vocês. No QAP aqui, sempre, ok? Tá joia. Doutor Hamilton, eu quero te agradecer demais, viu, pela sua participação aqui na Rádio Sindicop. Muito obrigado mesmo e, com certeza, até uma próxima, tá ok? Abraço a vocês, bom trabalho aí. Sempre, tá bom? Valeu. Obrigado, doutor. Um abraço a vocês. Tchau. Obrigado. Vou continuar mais um minutinho aqui com o Ferdinando. Ô, Ferdinando, o doutor Hamilton falou uma coisa aí que eu achei interessantíssimo, sabe? Bom, tudo que ele falou foi extremamente interessante, mas teve algo que me chamou aqui a atenção, que ele falou assim, olha, sobre essa questão da polícia penal, que eu perguntei para ele sobre, desde padronização, e ele nos deu uma aula aqui, né? Que falou uma coisa interessante, que foi assim, os estados precisam conversar, né? Precisam conversar. E aí, na hora que ele falou isso, me veio já a sua figura à mente, né? Porque eu falei, o Ferdinando tem feito um trabalho de excelência frente à AGPEM Brasil. Quer dizer, a AGPEM Brasil tem, de fato, né, procurado conversar, fazer, né, melhor, né? Fazer com que os estados conversem, com que os policiais penais se conversem, né? Porque isso educa, né? Isso forma, isso fortalece a luta, né? Isso desenvolve. É muito legal, né? Também esse papel da AGPEM Brasil nesse sentido, né, Ferdinando? Sim, rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Ele foi, para mim, assim, um exemplo quando eu tive a oportunidade de conversar, porque, assim, a cada pessoa, a cada local que você conversa, que você visita, cada um tem a sua especificidade local, tem a cultura, são várias coisas que envolvem. As experiências de um estado são diferentes de outros. Então, você junta esse aglomerado de informações e você consegue realmente traçar uma meta, um projeto que vai atender a todos, né? Porque, às vezes, a gente tem que pensar fora da caixa. Então, agora, no mês de maio, fez o primeiro ano da minha gestão à frente da AGPEM Brasil, né? Então, a gente mudou o formato de entendimento, não que antes estava errado, mas era um formato diferente daquilo que eu penso, e a gente trouxe todo mundo para a conversa, todo mundo para o pacote. Então, agora, há pouco tempo, a gente foi até o Piauí, nós estivemos no Paraná, a gente está visitando todos os estados. Nós vamos fazer agora, no dia 27 de junho, a Conferência Nacional de Polícia Penal lá na Assembleia Legislativa de Tocantins, né, que vai ser, nós vamos ter que fazer, em razão do calendário eleitoral dos municípios, né, de prefeito, vereador, que a partir do dia 15 ou dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral, então a gente teve que encurtar, porque a gente queria passar pelo Nordeste, então nós vamos fazer a etapa Norte e Nordeste em Tocantins, no dia 27 da conferência,
para ouvir aquela região, para trazer as pessoas daquela região para a conversa, para o debate, para que a gente, nessa troca de informações, a gente consiga produzir algo ainda melhor, né? Nós já temos data para a última etapa que nós vamos realizar, que estava dentro do cronograma no Centro-Oeste, que será em Brasília, no dia 6 de agosto, no auditório Nereu Ramos. Então, dia 27 de junho agora, nós passamos por Tocantins, Assembleia Legislativa, no auditório deputado Sebastião Brito, acho. Dia 6 de agosto, nós vamos passar pela Câmara Federal, né, no auditório Nereu Ramos, que será lá um grande evento que nós vamos fazer o dia todo, colocar todos os representantes sindicais para falar, para trocar as informações, trazer essas experiências que se iniciou lá em Santa Catarina, passamos por São Paulo, agora Tocantins, e fazer um compilado geral, porque no dia 14 de agosto, daí lá no Senado, eu não me recordo agora o nome do auditório lá, nós vamos fazer o lançamento da frente, oficialmente, né, o lançamento da frente parlamentar em defesa da Polícia Penal no Senado. Então, lá no dia 6, nós apresentamos a todos o texto final da lei geral, que é a proposta da GPM Brasil, construída com todas as lideranças sindicais, tendo ouvido não só os líderes, mas ouvindo a base, né, como o doutor muito bem lembrou aí, de conversar com aquele pessoal que está aposentado, sentar, e a gente teve na Assembleia de São Paulo, por mais que eu esteja representando a frente, eu não fico lá na frente, eu sento junto com o pessoal no auditório, converso aqui, escuto uma informação, e isso é importante para construir um texto que realmente vai atender todas as especificidades de cada estado, que vai entender a regionalização da cultura local, para que seja feito um padrão que é uniforme e expandido para todos os estados, como uma base, né, de uma lei geral, de uma lei orgânica nacional da Polícia Penal. E nós não vamos parar por aí, tá? Então, nós vamos fazer essas conferências, nós vamos apresentar o texto na frente parlamentar, ainda em agosto, e a partir daí nós vamos traçar um novo formato de conferência. Nós queremos daí passar por todos os estados, não fazer mais só regionalizado, passar por todos os estados para que se fortaleça sindicalmente, politicamente a categoria, para que una a categoria para luta da aprovação da Lei Geral da Polícia Penal. Então, daí será um segundo passo, um CONAP mais amplo e mais específico. Então, o CONAP mais amplo, por quê? Porque nós vamos tentar passar por todos os estados, por todos os entes federativos, não é fácil, são 27 entes federativos, mas nós precisamos agora fazer, como o doutor bem lembrou ali, nós apresentamos o sonho, e agora nós precisamos de todos para realizar o sonho apresentado. E isso nós vamos agora buscar a cada policial penal de cada estado, independente da ideologia, ele é vinculado a esse, é vinculado àquele, o nosso objetivo é comum, é uma polícia penal forte, independente da sua ideologia política, independente da sua ideologia sindical, porque eu sou vinculado àquela federação, àquele sindicato, não importa, o que importa é a polícia penal. A polícia penal sendo estruturada e sendo encarada pela sociedade, pelo poder público, pelo poder político, como ela deve, depois a gente fala de opinião individual. Então, a opinião agora é coletiva e nós vamos unir a polícia penal no Brasil inteiro, porque nós somos policiais penais e nós queremos o melhor, não só para nós, mas que é para a nossa família, é para toda a sociedade que será atendida com essa posição que nós teremos, né? Todos temos a ganhar, todos precisamos nos unir. E para isso, eu quero agradecer sempre o espaço, Carlos, da Rádio Sindicop, através de você, e ao Gilson, o presidente do Sindicop, porque o Gilson, ele é uma pessoa fora do comum, eu sou novo de sistema, né, então eu tenho 18 anos de polícia penal, o Gilson já tem mais de 30 anos de história, o Sindicop tem mais de 30 anos de história, então eu acredito que ele foi um dos pilares que construiu a luta do Sindicop, a luta da Polícia Penal de São Paulo, e para mim, e eu tenho certeza que para todos ele é uma referência,
Então, nós, a GPEM Brasil, sempre iremos reconhecer o trabalho de um grande homem chamado Gilson Barreto, ao quem eu me orgulho muito, não só de ser amigo, mas orgulho muito da luta desse homem, da história que esse homem e tudo que ele fez, não só pela Polícia Penal de São Paulo, e vem fazendo, mas para a Polícia Penal de todo o Brasil, tá certo, Carlos? Obrigado, e estou à disposição. Sempre que precisar, a gente está aqui. Opa, inclusive quero justificar, né, a não participação do Gilson hoje também, porque ele está com o pai, né, com problemas de saúde, aí realmente ficava difícil ele participar. Grande abraço para o presidente Gilson Barreto. E aí eu quero também agradecer aqui publicamente essa parceria, né, do trabalho da GPEM Brasil, porque para se construir isso que o Ferdinando, presidente da GPEM Brasil, acabou de falar, a gente precisa sempre de parcerias, né? No mundo ninguém vive sozinho, né, Ferdinando? E aí eu quero agradecer, né, publicamente pelas indicações, né, que você, Ferdinando, nos trouxe, né? Tivemos uma grande participação do doutor João, né, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que foi fantástico aquela entrevista, como sabe aquele homem, como entende das coisas, né? Foi marcante, assim, na Rádio Sindicop. Tivemos semana passada a entrevista com o doutor Noel, que foi simplesmente uma outra aula. Que pessoa fantástica, né? Muito bacana. E hoje, Ferdinando, você já merece música no Fantástico, né? Porque foi a terceira, né, o Ferdinando? O doutor Hamilton, né? E a gente vai se construindo assim, né? Trazendo saberes, trazendo conhecimento, aprendendo uns com os outros, né? E isso que você falou é importante, né? Não importa de onde vem, não importa a ideologia, não importa o Estado, não importa nada disso, né? Vamos construir, né, Ferdinando? Vamos construir pontes, viu? Muito obrigado pela sua participação, sempre pelas suas colaborações aí. Tá joia? Aqui na Rádio Sindicop, quero te dar mais um minuto aí para você fazer seu fechamento, desde já te agradecendo demais, e a gente sabe que pode sempre contar com a GPEM Brasil, e ó, abre aquela agenda lá e continua mandando entrevistados para a gente, viu? Mando sim, e lembrando, é 4, porque eu também consegui aquele ex-secretário lá da SAP, policial penal, primeiro. Verdade. Bom, ele é bacana, o cara tem um conhecimento assim vasto. Mas eu vou arrumar mais, tá? Eu tenho mais algumas cartas aí para passar para vocês. Eu quero, então, para encerrar aqui a minha fala, pedir a todos os policiais penais de São Paulo que amanhã, se puderem, se façam presente lá na frente parlamentar, em defesa da Polícia Penal, na Assembleia Legislativa, que é extremamente importante estar lá, fazer a presença física, ouvir, de repente levantar a mão, sugerir, porque é um projeto bem interessante, que eu acredito que tenha sido construído com os 4 sindicatos do Estado de São Paulo, que atende. Eu tive a oportunidade, eu passei o final de semana lendo, que eu recebi da assessoria do deputado Reis, é muito bacana, está muito bem construído, tem um detalhezinho ou outro que tem que ser alterado, que amanhã, se possível, puder participar lá virtualmente, eu não vou poder estar presencial, porque eu tenho agenda em Santa Catarina. É importante estar lá, porque aquilo ali retrata 99% do que a Polícia Penal precisa, né? Então, é uma coisa, é muito mais importante, porque vai unificar 2 funções, né? O agente de segurança penitenciário, o agente de escolta e vigilância penitenciário do Estado de São Paulo, numa polícia penal. Lá no artigo 135 do projeto fala da opcionalidade do oficial operacional, né, o antigo motorista, que poderá optar por ser transformado em policial penal, desde que siga lá os requisitos, que faça atualização nas academias de polícia penal, que é bem interessante. Eu acredito que, inclusive, eu sei, o Júlio já falou, é uma luta do Sindicop. Esse pessoal acabou sendo colocado, de certa forma, de escanteio, e agora é a oportunidade de ter o reconhecimento merecido. Então, é uma unificação da Polícia Penal no Estado de São Paulo. Você pega as carreiras que envolvem o sistema penal e transforma naquilo que ela precisa ser. Então, é importante estar lá, ouvir, falar, assim que necessário, e acredito que, através de um projeto de lei desse, dentro de uma Câmara, dentro de um parlamento, que é o maior parlamento
estadual do país, 94 deputados, é lá que vai se resolver o maior parâmetro para todo o Brasil, né? Então, aquilo que não tiver acolhido, atendido no projeto de lei, eu tenho certeza que através de uma emenda poderá ser sanado e trazer tudo aquilo que a Polícia Penal de São Paulo precisa. Então, a GPEM Brasil vai estar, na medida do possível, auxiliando nesse tipo de demanda, né, visto que o governo do estado prometeu em 100 dias e até o momento não mandou, né? Um deputado teve que tomar essa iniciativa, eu acredito até para que force o Estado a encaminhar o envio desse projeto para que a polícia seja realmente atendida em São Paulo, uma categoria tão importante para o país, porque tudo sempre aconteceu primeiro no estado de São Paulo pela sua grandeza positiva e negativa. Então, o recado a vocês, policiais penais do estado de São Paulo, vocês são extremamente importantes e vocês carecem para ontem o devido reconhecimento e valorização. Mas para que isso ocorra, vocês precisam sair do conforto dos seus lares, participar, ir lá, fazer a presença física. Muitas vezes você vai para uma audiência pública dessa e acha que não surtiu efeito, mas a sua presença física lá pode ter certeza que impulsiona, que motiva os líderes sindicais para continuar lutando, para continuar avançando em prol de toda a categoria. Então, se faça presente, a GPEM Brasil é o recado, através de mim, que eu transmito a todos os policiais penais do estado de São Paulo, e participem, sempre, sempre participem. Vocês são responsáveis pela grande mudança do sistema penal e da polícia penal. Tá certo? Obrigado, um grande abraço a todos, sempre à disposição. Tá aí, minha gente, eu falei com o Ferdinando Gregório, presidente da AGPEM Brasil. Grande abraço para você, Ferdinando, até uma próxima, viu?